Vou começar a gravar, gravando. E vamos lá. Agora foi. Beleza. Bom, pessoal, então, essa aula é uma aula que eu dou, aliás, normalmente em curso de pós-graduação, tá? É uma revisão, na verdade, bem focada na parte prática, na parte clínica. Então, normalmente, Bom, isso aqui é uma apresentação, porque como eu dou normalmente fora, não preciso para vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre controle da dor, nós vamos falar sobre antibiótico, sobre analgésico, tá? Vamos falar sobre anti-inflamatórios e aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, porque daí nós não vamos mais voltar nesse assunto na parte teórica, tá? Claro, a gente pode voltar se vocês precisarem, mas não é o plano. O plano agora é encerrar a parte medicamentosa para entrar nas técnicas anestésicas, tá? Bom, revisando rapidíssimo aqui os mecanismos de dor, estão cansados de ver esse slide já, tá? Então, a dor, ela ocorre de forma a sensibilizar os nociceptores, tá? Nós estamos falando especificamente das dores relacionadas aos nossos casos clínicos, causados através de algum trauma, que pode ser um trauma que ocorreu com o paciente fora do consultório, ou pode ser um trauma que eu vou causar no meu paciente, no caso de uma cirurgia que eu vou realizar. Então, eu vou ter aí a sensibilização dos nociceptores, né? E esses nociceptores, depois de sensibilizados, a gente tem aí a despolarização e repolarização da célula, tá? Se alguém tiver ainda dúvida em relação a isso, pode perguntar, mas vou passar mais rápido, tá? Alguém tem dúvida na questão da despolarização, repolarização? Não, né? Lembrando, pessoal, me fala pelo áudio, tá? Não, se alguém me mandar ali, ele apita aqui, mas eu vou demorar um pouco mais para responder no chat, tá? Importante a gente entender bem essa parte fisiológica. Bom, outra coisa é o ciclo da ciclooxigenase. Então, como que a dor é gerada, né? Eu tenho ali um estímulo, tá? Que vai sensibilizar lá o meu nociceptor. E como que o meu nociceptor vai ser sensibilizado? Ou ele vai ser sensibilizado diretamente com o trauma, então o trauma vai sensibilizar o meu nociceptor diretamente, ou indiretamente, através de quem? Dos eicosanoides, altacoides ou prostaglandinas. Então, de forma indireta, como que a minha dor vai ser gerada? Eu tenho um estímulo, então eu tenho um trauma num tecido. Esse trauma vai ativar aqui a minha enzima fosfolipase A2, que vai degradar os lipídios da minha bicamada lipídica, da membrana celular. Ela vai produzir o ácido araquidônico, que vai servir de substrato aqui para COX-1 e para COX-2. E COX-1 e COX-2 vão produzir prostaglandinas, que eu tenho prostaglandinas para várias coisas, dentre elas sensibilização dos nociceptores. Como que ocorre essa sensibilização dos nociceptores? Aqui tem o nociceptor, ó. O que acontece? As prostaglandinas, elas se ligam aqui nesse nociceptor, fazendo o quê? Com que eu tenha uma entrada de cálcio. Essa entrada maior de cálcio vai gerar a despolarização, que vai gerar o impulso nervoso. O impulso nervoso vai lá no sistema nervoso central e o meu sistema nervoso central vai interpretar aquele impulso como dor. Meu paciente vai sentir dor, então. Beleza? Isso bem rapidamente, bem resumidamente, porque vocês já tiveram bastante isso. Mas, se tiver dúvida, agora é o momento. Alguém ainda tem dúvida em relação a isso? É só perguntar. Pergunta aí, de preferência, pelo áudio, tá? Bom, então, tudo tranquilo? Beleza? Bom, os analgésicos, então, quais são os tipos de analgésicos que a gente vai poder utilizar na nossa prática clínica, tá?
Eu tenho, então, os opioides, os não opioides e os anti-inflamatórios, tá? Porque os anti-inflamatórios, eles têm efeito analgésico também, associado ali. Então, atualmente, os opioides que a gente pode lançar a mão no consultório, na prática clínica, tá? Os dois principais são o Tilex, que é uma associação medicamentosa, na verdade, tá? Que é um medicamento que ele tem duas substâncias ativas ali. O paracetamol, que é um anti-inflamatório fraco, né? Lembram disso das aulas? Né? O paracetamol e a codeína. A codeína, ela é uma prodroga, um precursor ali da morfina, então um opioide, tá? Então eu tenho o Tilex, ele é o nome comercial do medicamento, e um outro muito utilizado, muito conhecido, utilizado bastante em ambiente hospitalar, mas também pode ser prescrito para o paciente, é o cloridrato de tramadol. O mais famoso deles é o Tramal, tá? Também é opioide, ou seja, ele tem ação onde? No sistema nervoso central. Então, são medicamentos que a gente chama que tem ação central, tá? Importante na hora de diferenciar. Uma diferença de opioide para não opioide. O opioide tem ação central, beleza? Dúvida é só interromper, tá, pessoal? Fala aí, dá um grito e eu paro de falar, tá? Bom, então como agem os opioides? Tá? Os opioides, eles agem em receptores de tipo 2, aquele que é acoplado à proteína G, vocês lembram bem, tá? E ele abre canal de potássio e inibe canal de cálcio. Tá, vamos ver na prática o que isso quer dizer. Então vamos entender essa imagem quem se lembra aí, quem tem memória boa já viu, né? O que eu tenho aqui nessa imagem? Então vamos lá, eu tenho aqui um neurônio, que a gente chama de neurônio pré-sináptico, então eu tenho um neurônio, aí eu tenho aqui um espaço, que a gente chama de sinapse, e eu tenho um neurônio pós-sináptico, certo? O que acontece aqui? Aqui eu tenho o estímulo nervoso, o impulso nervoso. Então, eu tive lá um estímulo no meu nociceptor, eu tive aquela despolarização da célula lá do nociceptor, e ele veio viajando esse estímulo, e esse impulso, que é a setinha preta, ela vai viajar até chegar onde? Até chegar lá no sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai interpretar esse impulso como dor, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse sinal, esse impulso, não chegue no meu sistema nervoso central, ou impedir que meu sistema nervoso central interprete essa informação. Como que ele faz isso? Ele faz isso através dos mecanismos de ação do medicamento. Primeiro, ele abre canal de potássio. E para que serve o potássio aqui? Ele abrindo o canal de potássio, o que acontece com minha célula? Ela não se despolariza. Por quê? Porque o potássio saindo, ela vai deixar o potencial de membrana sempre no potencial de repouso. Porque o potássio, ele é positivo. E vocês lembram lá do processo de despolarização e repolarização? Por isso que é importante lembrar, ó. Vou voltar o slide aqui, ó. Por que é importante? Porque, ó, lembra lá no repouso, ó, em repouso, a membrana, o meio extracelular, ele é altamente positivo. E quando ele sofre a despolarização, ele fica positivo dentro da célula. E aí, o que acontece para que essa célula deixe de ser positiva dentro da célula e fique positiva fora? Justamente a saída de potássio. Então, o que acontece? O que o medicamento faz? O medicamento, ele justamente deixa a célula nessa etapa aqui, ó, nessa condição, a condição de repouso, ou, que também outro nome bastante utilizado, até mais, é hiperpolarizada. Então, a membrana da célula, ela vai ficar hiperpolarizada
devido à saída de potássio. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ó, com a saída de potássio, a membrana da célula não consegue despolarizar. E se ela não conseguir despolarizar, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir mais transmitir o impulso nervoso. Entende? Então, por isso é um medicamento tão efetivo. Primeiro, porque ele age em duas frentes. Primeiro, abrindo canais de potássio. E isso ocorre, veja bem, ocorre tanto no neurônio pré-sináptico quanto no neurônio pós-sináptico. Olha aqui, ó, o potássio saindo aqui também. Ou seja, por via das dúvidas, ele para aqui e para aqui também. Com a célula hiperpolarizada, ela não consegue se despolarizar, portanto, não consegue transmitir o impulso, tá? Agora, esse medicamento, ele é tão bom que ele tem outra frente de ação, não só aqui. Ele também inibe a entrada de cálcio, inibe canais de cálcio. Para que serve o cálcio? O cálcio, quando ele entra na célula, para que ele serve? Ele serve para liberar essas vesículas. Essa vesícula vermelhinha com essas bolinhas dentro. O que são essas bolinhas? São os neurotransmissores. Então, para que eu preciso de neurotransmissores? Para transmitir a informação desse neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. Como eu tenho um espaço, eles não são conectados, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que fazer uma ligação, mandar um e-mail, mandar um sinal de fumaça. Na verdade, mandar um sinal através dos neurotransmissores. É o meu telefonema, é o meu WhatsApp, é a minha internet. Então, o neurotransmissor é que faz esse papel. Então, a hora que o estímulo nervoso chega aqui na gota sináptica, o que acontece? Entra cálcio, e o cálcio, quando ele entra na célula, libera essas vesículas e aí é liberado o neurotransmissor aqui na fenda sináptica. Aí o neurotransmissor se liga no neurônio pós-sináptico e continua a transmissão. Agora, se eu bloquear a entrada de cálcio, o que vai acontecer? Sem cálcio, o neurotransmissor não vai ser liberado. Então, eu também bloqueio o estímulo nervoso. Então, o estímulo nervoso vai chegar, o impulso nervoso vai chegar aqui, e ele não vai conseguir ir para frente. Por quê? Porque eu não tenho como avisar esse neurônio aqui que é para ele transmitir esse impulso. O impulso vai morrer aqui. E se o impulso paralisa aqui, ele não vai continuar o seu caminho, não vai chegar no sistema nervoso central, e se ele não chegar no sistema nervoso central, o meu organismo não vai entender que aquilo é dor. Tá certo? Então, esse é o mecanismo de ação dos opioides. Por que o opioide é tão bom, então? Primeiro, porque ele tem ação central, ou seja, todos esses fenômenos estão ocorrendo em que tipo de células? Em neurônio, lá no sistema nervoso central. Então, por isso ele é tão efetivo. Segundo, porque ele age em duas frentes, e não só em uma. Ele age tanto na hiperpolarização, quanto na inibição da liberação de neurotransmissores. Beleza? Dúvidas aqui? Tudo isso vocês já sabem, só revisão. Mas agora é o momento de tirar a dúvida, porque isso vai ser cobrado de vocês. E os não opioides, né? Qual que é a diferença? O não opioide, ele não age no sistema nervoso central, a priori, tá? Embora hajam estudos que demonstram, às vezes o paracetamol pode agir, até a dipirona e tal. Mas, a princípio, primeira diferença, eles têm ação periférica. Ele vai agir onde? Lá onde eu estou tendo a geração das prostaglandinas que estão sensibilizando os meus nociceptores. Tá? Ele vai agir na periferia, lá do meu tecido. Os principais não opioides hoje utilizados são o paracetamol e a dipirona, tá? Nessas doses aí, essas são doses que a gente encontra no mercado. O paracetamol você também encontra 500 miligramas, tá? O paracetamol, o nome comercial mais conhecido é o Tilenol, né? Vocês já ouviram falar com certeza. A dipirona tem o Anador, Novalgina,
Neosaldina, acho que tem dipirona. Então, assim, tem vários nomes comerciais. Tá? É encontrado em 500 miligramas e em 1 grama também. Tá, e como funciona? Como age o paracetamol? O paracetamol e a dipirona, eles têm uma ação que a gente chama de anti-inflamatória, inibindo a produção de prostaglandinas, tá? Então, como que ocorre essa ação? Eles inibem a ligação do ácido araquidônico com a COX-1 e a COX-2. Então, dessa forma, as enzimas COX-1 e COX-2, elas não produzem prostaglandinas. E são as prostaglandinas que sensibilizam lá o nociceptor, lembra disso? Lá na periferia, lá onde eu tive a lesão. Então, sem a sensibilização do nociceptor, eu não vou gerar o estímulo para que o impulso nervoso comece a viajar pelo meu sistema e aí eu não tenho dor. Tá? Então, ó, veja, o opioide, ele age onde? Ele age no sistema nervoso central. Ou seja, eu gerei a dor está vindo, está viajando pelo meu organismo e na hora que ela chega no sistema nervoso central, o opioide bloqueia. Aí o meu cérebro não entende aquilo. Já o paracetamol e a dipirona, os não opioides, eles agem onde? Ele age lá na periferia, onde eu tive a pancada. Para quê? Para diminuir a produção de prostaglandinas, para que eu nem tenha o estímulo viajando pelo meu sistema nervoso, tá? E ele tem o efeito exatamente igual a qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Porém, ele é considerado um anti-inflamatório fraco, ou seja, ele não tem potência para bloquear a produção de todas as prostaglandinas, só algumas. Então, por isso, ele é considerado um anti-inflamatório fraco. Ele tem um efeito restrito à analgesia, ao controle de dor. Beleza? Dúvidas até aqui nos mecanismos de ação? Estão vivos aí, né? Então vamos lá. Então, qual é o protocolo, tá? Como que a gente utiliza a dipirona? A dipirona ela pode ser usada, então, na dose de 500 miligramas ou 1 grama a cada 4 horas, tá? É o tempo de meia-vida ali. Quando eu vou usar 500 miligramas e quando eu vou usar 1 grama? Depende do nível de dor ali do paciente, tá? Normalmente, eu uso 500 miligramas para casos de dor mais leve, tá? Ou principalmente se eu já tenho um anti-inflamatório associado. Então, veja bem, eu tenho um paciente que ele chega no meu consultório sem dor e eu vou fazer um procedimento cirúrgico nele, tá? Sempre lembrando na nossa disciplina aqui de cirurgia. Então, eu tenho um paciente que tem um procedimento, que vai fazer um procedimento cirúrgico, ele vai ser controlado. Por quê? Ele vai tomar um anti-inflamatório, provavelmente, e vai tomar junto um analgésico. Então, será que eu preciso de um analgésico muito potente? Não, não preciso. Quando a gente for discutir caso clínico, aí vai ficar mais clara essa informação para vocês. Mas a dipirona, quando ela está associada a um anti-inflamatório, normalmente a gente utiliza as doses mais baixas. Isso serve tanto para a dipirona, quanto para o paracetamol, para qualquer outro analgésico. Porque o analgésico é só um complemento, porque a origem da dor, no caso de uma cirurgia, ela é inflamatória. Então, o anti-inflamatório é que provavelmente vai ter o efeito maior. Em alguns casos, na verdade, a gente nem utiliza o analgésico. Só o anti-inflamatório já é suficiente. Então, como a gente não tem como afirmar com 100% de certeza qual vai ser o nível de dor que o paciente vai ter, na prescrição medicamentosa, a gente utiliza a inscrição em caso de dor. Por quê? Se o anti-inflamatório que ele vai tomar junto não for suficiente, aí ele vai tomar dipirona, tá? E mesmo quando a gente prescreve só um medicamento, eu vou fazer uma cirurgia tranquila, o dente está com mobilidade, a cirurgia vai demorar 30 segundos lá para puxar o dente com a mão mesmo. O que acontece? Eu preciso de um anti-inflamatório e tudo mais? Provavelmente não. Provavelmente nem o analgésico. Então eu vou prescrever a dose mínima e vou colar. É em caso de dor. Passou a anestesia, não está doendo? Não tem que tomar o medicamento.
tá? Ou seja, eu posso utilizar no pré-operatório, eu posso utilizar no pós-operatório, tá? E eu posso utilizar no controle da dor pré-existente. Então, o paciente já chegou com dor, então eu posso utilizar a dipirona, ela tem um bom efeito. Nesse caso da dor pré-existente, dependendo da intensidade da dor, e isso o paciente vai falar para você, normalmente como que a gente mede, tá? A gente mede a intensidade da dor numa escala de dor. E é uma escala que você vai perguntar para o paciente. Então você vai perguntar de 0 a 10, quanto que está doendo? Porque 0 é sem dor nenhuma e 10 é uma dor insuportável, que você nunca sentiu na vida. E aí o paciente vai responder para você, de 0 a 10 está doendo 5. É uma dor moderada. Está doendo 2, é uma dor leve. Está doendo 9, 10, 20. Ou seja, desculpa, é uma dor maior, tá? É uma dor exacerbada ou intensa. Você pode chamar como você quiser. E aí eu vou decidir, peraí, ele está com uma dor intensa, eu vou usar uma dipirona, então 1 grama, tá? Para resolver. Ou talvez eu vou usar um outro analgésico, um analgésico opioide. Tá bom? A dipirona, ela é contraindicada para gestantes, tá? Devido ao risco de metemoglobinemia. Dúvidas aqui na dipirona? Não? Tudo certo aqui? Sim. Beleza. Bom, pessoal, outro medicamento, então, não opioide, paracetamol, tá? Como eu disse anteriormente, você utiliza ele nas doses aí de 500 e 750 miligramas, a cada 6 horas é o seu tempo de meia-vida para manter os níveis de concentração plasmática. Mesmo esquema da dipirona, tá? Pode ser utilizado em qualquer fase. A dose eu vou utilizar conforme o grau de intensidade de dor do meu paciente, que agora eu já sei medir na escala de dor, tá? Então ele é indicado no pré, no pós-operatório, no controle da dor pré-existente, tá? Tem que se ter um cuidado maior com o paracetamol devido à sua toxicidade. Ele é bastante tóxico ao fígado quando comparado à dipirona, por exemplo. Mas a dose máxima dele é de 3,25 gramas, tá? Porém, também quando o paciente tem o fígado já um pouco debilitado. Então, quando o paciente é normo-reativo, ou seja, o paciente saudável, essa dose é um pouco maior. E vejam que, se você fizer a conta, tá? 750 miligramas a cada 6 horas, o paciente vai tomar 4 comprimidos por dia. 750 vezes 4, eu sei que vocês já souberam, já sabem aí, vocês são muito bons em matemática, dá 3. Então, 3 gramas, tá? É 0,75 vezes 4 vai dar 3. Ou seja, a dose máxima é segura em relação ao número de comprimidos que esse paciente tem que tomar. Se o paciente tem que partir para uma dose maior do medicamento, ou a dor não está melhorando com o paracetamol nessa dose máxima, eu tenho que tomar cuidado. Eu não vou aumentar, então toma mais um, toma outro. Não. Eu normalmente tenho que trocar de medicamento por causa dessa questão da toxicidade do paracetamol, tá? Mas é um excelente medicamento. Devido a essa toxicidade maior, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado nas interações medicamentosas, principalmente ali, com álcool, com eritromicina e com varfarina. Por quê? O álcool, o que acontece? Ele é tóxico para o fígado? Sim. O paracetamol também. Então, se eu associar o álcool, o que eu estou fazendo? Eu estou baleando, eu estou maltratando o meu fígado muito mais. Então, uma vez que o meu fígado já está sendo maltratado pelo medicamento, ele vai ser mais ainda maltratado pelo álcool, tá? Então, eu posso ter problemas aí. Eritromicina e varfarina são medicamentos metabolizados no fígado também.
Então, além de sobrecarregar o fígado, eu posso, na verdade, atrapalhar a ação desses medicamentos ou retardar a ação, tá? Fazendo com que esses medicamentos não tenham o efeito correto. A varfarina é um anticoagulante. Então, eu devo evitar associar, tá? A varfarina, que é um anticoagulante mais moderno, né? Os pacientes normalmente tomam AS, né, o ácido acetil salicílico, mas a varfarina vem sendo já amplamente utilizada. Então, eu tenho que perguntar isso para o paciente na anamnese, é o mais importante, tá? Eu não posso sair medicando. E veja como eu falo já para vocês, já falei várias vezes para vocês, por que você não pode fazer uma receitinha, plastificar, eu já vi isso, plastificar ela e deixar lá na gaveta. Ou simplesmente digitar no Google ou no aplicativo, dor, paracetamol, faço a receita, imprimo, nem olho. Porque cada paciente é um caso. Então você tem, e outra, você tem que conhecer alternativas de medicamento. Pô, e se esse cara estiver tomando varfarina? E se esse cara tem cirrose? E se ele tem hepatite? E agora, eu só sei dar paracetamol, eu não lembro o outro. E ele tá com uma dor intensa, a dipirona não tá dando certo. Então eu preciso conhecer o medicamento, tá? Dúvidas aqui de dipirona e paracetamol? Não opioides? Nenhuma dúvida? Que isso, vocês estão voando ou estão dormindo? Vou fazer a enquetezinha. Você está acordado, sim ou não? Ai, como eu quero que volte logo as aulas presenciais, viu? Porque pelo menos eu estou vendo que vocês estão ali na minha frente. Mesmo drama de sempre. Vixe, estamos tudo dormindo aqui, professor. Você é louco. Hã? Como é que é? Tá tudo dormindo aqui. Ah, Não tá. dá. Meio Não. outono ainda, gostosinho. Né, então, Quer você é dormir? louco. Imagina. Delícia. Ai, ai. Então, vamos lá. A Nayane fez uma pergunta ali, eu tenho que sair para ver, por isso que é ruim, o bate-papo é muito ruim, o microfone é melhor. Mas ela está com algum problema lá, né? Então, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, a varfarina, ela é deixa eu voltar o slide. Um anticoagulante, tá? E o que acontece? Além da metabolização no fígado, e quanto mais medicamento eu tomar, que seja metabolizado no fígado, mais o meu fígado vai sofrer, tá? Então, o primeiro motivo é esse. Segundo motivo é que daí você retarda o metabolismo da varfarina. A varfarina ela vai ficar mais tempo em contato ali. Em contato não, fazendo efeito. Então, você prolonga o efeito. E isso, num pós-operatório, é ruim, porque daí você pode ter hemorragia, tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado. O professor Vicente vai entrar aqui um pouquinho, pessoal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Vou pausar, retomar a gravação. Compartilhar a tela novamente. E tocar o bonde. Beleza, vamos lá. Paracetamol, então, beleza? Vamos lá. Então, a Utilex, o paracetamol e codeína, como vamos utilizá-lo? Qual é o nosso protocolo aí? Então, o paracetamol e codeína, ele vem nessas doses, tá? 500 miligramas de paracetamol mais 30 miligramas de codeína. A codeína, ela é um opioide considerado opioide fraco, tá? Um opioide, a gente tem que tomar cuidado com o opioide. Por quê? Vocês lembram por que a gente tem que tomar cuidado com o opioide? Qual que é o principal problema do opioide? Quem lembra? O principal perigo do opioide, vamos dizer assim. Era o negócio do fígado? Não, do gástrico. Por causa do fígado? Não. Não, era por causa do... Alguém falou lá. Sistema nervoso central? Afeta o sistema nervoso central?
Porque ele afeta o sistema nervoso central, porque ele tem ação central. Exatamente, tá? E por que que ele tem ação central? Ele tem... Calma aí, um de cada vez. Por que que ele tem ação central? Esse é um... Por isso ele é perigoso. Beleza, essa resposta está correta. Agora, outra pergunta. Por que ele ter ação central é perigoso? Porque em doses muito altas ele pode ser letal, né? Por quê? Porque ele vai diminuir a atividade do sistema nervoso central. Então, ele diminuindo a atividade do sistema nervoso central, ali a resposta que a Nayane colocou, ó, ele diminui a frequência respiratória, ele diminui a capacidade respiratória. Tá? Então, por isso ele é tão perigoso. O paciente pode ter uma parada respiratória, uma insuficiência respiratória, inclusive. Porém, isso só vai ocorrer em 2 casos. Quando ele toma uma dose muito alta daquele medicamento, ou se ele já tem uma predisposição, ele já tem um problema. Tá? Então, por esses motivos todos, tá? Ou seja, todos os motivos que vocês falaram são corretos. Agora, o que eu tenho que ter em consciência é que como que eu vou saber se o paciente tem algum problema de insuficiência respiratória? Se eu conversar com o meu paciente, eu tenho, então, portanto, que conversar muito com o meu paciente, eu tenho que fazer anamnese, e isso faz com que esses medicamentos nunca sejam os medicamentos de primeira escolha. Tá? Eu vou sempre tentar tratar a dor do meu paciente com medicamentos mais ou menos potentes, como paracetamol, dipirona ou um anti-inflamatório. Por quê? Porque se eu usar sempre como primeira escolha um opioide, eu vou estar sempre correndo um risco maior daquele paciente fazer o uso indevido, ou seja, uma sobredose, ou se eu não souber que aquele paciente tem um problema. Porque tem uma outra questão, o paciente pode não saber que tem um problema. Tá? E aí que mora o perigo maior, porque você pode fazer todo o protocolo certinho, perguntar tudo e o paciente não sabe, ou ele simplesmente não entende a sua pergunta. Ah, você já teve insuficiência respiratória? Isso pode soar como grego para uma pessoa. Tá? Então você tem que abordar corretamente, você tem que entender e ter certeza que aquele paciente tem. Então, quais são as indicações desse medicamento? A gente pode utilizar no pré-operatório, a gente pode utilizar no pós-operatório, mas a principal indicação é aquela de controle da dor pré-existente quando a dor é de moderada a intensa. Então, claro, o paciente chegou no meu consultório, é a primeira vez que eu estou olhando para ele. Eu vou fazer uma anamnese detalhada, eu vou perguntar tudo que eu tenho que perguntar e eu sei que ele está com uma dor intensa, porque eu perguntei de 0 a 10 e ele falou 100. Ele falou que ele nunca sentiu aquela dor na vida, ele teve vontade de ele tirar o dente, ou como ele fala, eu tive vontade de arrancar o dente. Tá? Então, para dor intensa, eu já sei que o paracetamol e a dipirona, eles são para dores leves ou moderadas. Então, às vezes, não adianta eu entrar com uma dipirona e um paracetamol. Para apagar o incêndio, eu preciso, talvez, de um opioide. Tá? Então, eu vou ter que estar seguro de que aquele paciente não tem outros problemas que eu possa agravar ou piorar. Tá? Então, eu tenho que conversar muito com o paciente e vou usar como primeira escolha para casos de moderadas e intensas, principalmente dores intensas. Tá? Você vai saber quando o paciente tem dor intensa, porque muda a feição do paciente, o paciente fica desesperado, tá? E você vai usar também no pós-operatório daquelas cirurgias, por exemplo, lembra nossa disciplina, sempre lembro isso se vocês, é cirurgia, mas naquelas cirurgias onde você sabe que ele vai ter dor intensa devido ao tamanho da cirurgia. Quando eu falo tamanho, né? Como que você mede o tamanho da cirurgia? Cirurgia com mais de 50 centímetros é grande? Não, você mede o tamanho, entre aspas, da cirurgia baseado no trauma que você vai causar no paciente. Então, eu vou extrair um dente de um paciente que está com bastante mobilidade.
tá? Igual, por exemplo, até um dentinho de leite do paciente. Um pacientinho chega para extrair um dente de leite lá, você tira ali em 2 segundos com uma gaze. Aquilo causou um trauma no paciente? Não. Aquilo vai doer? Muito provavelmente não. Então, isso a gente chama de cirurgia pequena. Ou vou extrair um dente no paciente, o dente tem uma certa mobilidade já, porque ele teve uma perda óssea grande, doença periodontal, não vai doer depois. Agora, uma cirurgia grande é uma cirurgia onde eu demoro muito tempo, é uma cirurgia onde eu tenho que abrir muitos tecidos, é uma cirurgia onde eu tenho que cortar osso, cortar dente, eu demoro 2 horas para fazer. Então, isso que a gente chama de cirurgia grande, tá? Só para vocês entenderem um pouco já dessa terminologia que a gente usa, que não é oficial, mas é uma terminologia prática que a gente usa muito, né? Vou fazer uma cirurgia grande. Então, posso entrar com um medicamento mais forte, porque eu já sei que esse paciente vai sofrer se eu der só um medicamento mais fraquinho, tá bom? Então, o paracetamol e a codeína, o Tilex, que é o mais conhecido, ele tem que ser utilizado uma receita de controle especial, ou seja, a receita tem que ter 2 vias, tá? Dúvidas aqui? Não. Sem dúvida, professor. Beleza. Bom, outro medicamento que é o da classe dos anti-inflamatórios, mas ele, dependendo da dose, ele é considerado só analgésico, que é o ibuprofeno, tá? O ibuprofeno, mais conhecido comercialmente deles aí hoje é o Advil, eu acho, né? Acho que o Advil é o mais conhecido. Acho que todo mundo conhece o Advil, muita propaganda e tal. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório, então o mecanismo dele de ação é igual o adipirona e o paracetamol, inibe a COX-1 e 2, tá? Ele tem várias doses. Na dose de 200 miligramas, ele é considerado apenas analgésico, ele não tem potência como anti-inflamatório, o que vai ocorrer nas doses de 400 e 600 miligramas principalmente, tá? Também tem as mesmas indicações, porém, ele tem um pouquinho mais de contraindicação, por ele ser um anti-inflamatório mesmo, tá? Então, pacientes com gastrite, principalmente, úlcera ou doenças renais, a gente deve evitar o ibuprofeno. O hipertenso, o anti-inflamatório pode sim levar a um aumento de pressão arterial, tal, mas nas doses do ibuprofeno, principalmente nessa dose de 200 miligramas, isso não acontece. Então, você não precisa ficar preocupado, tá? Mas tem as mesmas indicações, 200 miligramas a cada 4 horas. Tudo bem? Outro medicamento muito, muito bom, que pode ser utilizado também, é o trometamol cetorolaco, também o nome comercial dele é o Toragesic, tá? O Toragesic é um excelente medicamento para dor aguda e dores intensas, tá? Ele é um anti-inflamatório, tá? Então, aquela dor aguda ou dor intensa gerada ou originada de um processo inflamatório, ele tem uma ação muito boa, tá? A gente usa 10 miligramas a cada 8 horas, tá? Então, não precisa tomar tantos. E a principal vantagem dele é que ele tem uma ação muito rápida, além dele ser muito bom para dor intensa, ele tem uma ação rápida, principalmente devido ao seu modo de apresentação, o seu modo de administração, que ele é administrado via sublingual. E a via sublingual, vocês já estudaram, que é uma via que tem uma maior ou mais rápida absorção, por isso o medicamento faz efeito mais rápido, tá? Problema, ó, tá bem sublinhado, ele tem contraindicações, principalmente por quê? A principal contraindicação dele é pré-operatório cirúrgico, histórico de hemorragia. Esses são os principais, tá? Além de disfunção renal, a gestação, a gravidez, a asma, mas principalmente as questões relacionadas à hemorragia. Por quê? Como todo anti-inflamatório, ele bloqueia
o quê? Prostaglandinas, não é? E dentre as prostaglandinas que eu produzo, eu tenho prostaglandinas que são responsáveis pela agregação plaquetária. Agregação plaquetária, então, se essa agregação plaquetária for interrompida ou diminuída, eu posso ter na minha cirurgia o maior sangramento. Então, se o paciente já tem um histórico de agregação plaquetária ruim, eu dando esse medicamento, eu posso piorar essa agregação plaquetária e aí na minha cirurgia eu tenho um sangramento muito grande, ou no transoperatório, ou seja, durante a cirurgia, ou no pós-operatório. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com esse medicamento, porque se eu dou ele antes da cirurgia, eu corro o risco de ter uma hemorragia lá, tá? Se o paciente já usa um anticoagulante, piorou então. Por isso que a interação medicamentosa com anticoagulantes é importante eu saber. Então, esse medicamento a gente utiliza normalmente como segunda opção. O que quer dizer isso? Eu usei um protocolo medicamentoso normal e aí ele ainda está com dor. Aí eu vou e substituo. Mas nunca como primeira, tá? Primeira opção não é bom, principalmente se a dor for de pós-operatório. Agora, se o paciente chega com uma dor, por exemplo, uma dor inflamatória terrível, que é a pulpite, tá? Inflamação da polpa dental. Aí tudo bem, porque aí eu não vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer no máximo uma cirurgia de acesso naquele dente, ou seja, eu não tenho risco de sangramento muito importante, então eu posso ir direto com o Toragesic. Beleza? Eu não sei o que eles indicam na endo, eu tô dando pitaco aqui sem saber, tá? Protocolos de endo vocês vão ter na endo. Já estão tendo, vão ter, não sei. Beleza? Não é indicado para crianças, para menores de 16 anos, porque não tem estudos, na verdade. Não é porque ele causa um problema. Não se sabe, na verdade, se causa, tá? Então, não é indicado. Dúvidas aqui? Pessoal, dúvidas em relação a controle de dor, analgésico, essas coisas. Beleza. Bom, vamos lá para os anti-inflamatórios. Qualquer dúvida é só falar, que eu volto. Anti-inflamatórios, então, a gente tem aí dois tipos, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais, tá? Também conhecidos como corticoides, corticosteroides e por aí vai, tá? Então, como funcionam os ANs? Vamos falar primeiro dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, eu tenho uma classificação referente à sua seletividade. Então, vocês já sabem que o anti-inflamatório não esteroidal, ele faz o quê? Ele atua aqui na cadeia das COX, das ciclooxigenases 1 e 2, né? Então, ele bloqueia ali a ação das ciclooxigenases, através ali da ligação do ácido araquidônico. O ácido araquidônico não consegue se ligar. E aí eu tenho duas COX, né? Eu tenho a COX-1, que tem principalmente efeitos fisiológicos, né? Através da produção de prostaglandinas, que vão atuar principalmente na proteção do trato gastrointestinal, na agregação plaquetária e na função renal, tá? E eu tenho a COX-2, que é a COX de estímulo inflamatório. Então, só para lembrar, né? Você tem uma quantidade muito pequena no tecido sadio de COX-2. Por quê? Porque ela só atua quando eu tenho uma inflamação. Então, quando eu tenho uma inflamação, eu tenho uma produção dessa enzima muito maior devido ao estímulo inflamatório, devido à lesão. Ela produz prostaglandinas também, mas as prostaglandinas relacionadas principalmente ao controle da inflamação, da sensibilização dos nociceptores, ou seja, dor e febre, tá? Então, o que acontece? Quando o medicamento anti-inflamatório não esteroidal, ele inibe a COX-1 e 2, por esse fluxograma, por esse quadro, você enxerga o quê? Você vê que eu vou
tanto inibir a COX-1, ou seja, eu vou atuar aqui, ó, diminuindo a produção dessas prostaglandinas e dessas. Então, eu vou diminuir a inflamação, só que eu vou diminuir a proteção gastrointestinal e vou diminuir a agregação plaquetária. Por isso que esses medicamentos, eles são medicamentos que eu tenho que ter um cuidado muito grande, principalmente porque são medicamentos que o paciente usa muito, tá? Então, eu tenho que ter cuidado porque ele vai parar a produção ou diminuir a produção de prostaglandinas aqui e vai aqui também. Então, ele combate a inflamação, mas diminui aqui. Então, eu tenho os medicamentos não seletivos da COX-1 e 2, então eles inibem as duas, e eu tenho os medicamentos também com inibição específica, ou seja, ele não inibe a COX-1 e inibe apenas a COX-2, tá? Agora, eu também posso ter, se a gente pensar assim, então o medicamento perfeito do mundo é o anti-inflamatório não esteroidal, que é seletivo para COX-2. Pronto, esse é o medicamento perfeito. Por quê? Ele só inibe a COX-2, portanto, eu não vou ter nenhum efeito adverso. Porém, a COX-2, ela também desempenha um papel ali importante em alguns processos fisiológicos, tá? Como a da excreção de sal, por exemplo. Então, ou seja, uma função importante, eu tenho que excretar sal, né? No meu organismo ali, através dos rins, através da renina. E também a manutenção e homeostasia da pressão arterial, tá? Então, principalmente essa questão da pressão arterial, essa regulação da pressão arterial, eu vou ter diminuída com a inibição da COX-2. E isso pode ser perigoso para o meu paciente se ele tiver algum problema cardíaco. Ele correu o risco de ter uma hipertensão. Tá? Se o paciente é normal, essa hipertensão, dependendo da dose do medicamento, ela é muito baixa ou não ocorre. Beleza. Agora, se o paciente já tiver um problema cardíaco e eu vou lá e dou um seletivo da COX-2 para ele, eu estou aumentando o risco dele ter algum problema. Tá? Então, por que isso é importante? Porque tem vários seletivos da COX-2, o principal deles é a nimesulida, que é vendida aí a rodo, os pacientes usam a rodo. Tem muito médico da família, né? Médico da família, eu não estou falando aquele médico que estudou a vida inteira, não, estou falando aquele médico lá, tipo a minha sogra, tipo a minha mãe, tipo a minha avó, que entendem tudo de medicina, mas nunca leram 2 páginas de um livro, tá? Esses adoram a nimesulida, por exemplo. Nimesulida que é proibida em muitos países. Por quê? Porque em pacientes com algum risco de hipertensão, pode realmente causar um dano grave, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. E tem muitos estudos já que mostram que os seletivos da COX-2, em termos de efeito anti-inflamatório, não é tão melhor assim. Ou seja, a gente acaba não utilizando muito na nossa prática, no nosso protocolo da Univap, porque a gente não vê vantagem, tá? Então, só relembrando como é que funciona o mecanismo de ação, né? Ele inibe o ácido araquidônico se liga à COX, eu não tenho a produção de prostaglandinas. Beleza? Deixa eu ver que tá pipocando no chat ali. Deixa eu ver. Aqui. Ué. Professor, não seria a COX-2 responsável pela inibição não, perdão. A COX-2 é responsável pela agregação plaquetária. A agregação plaquetária, tanto a COX-2 quanto a COX-1 tem influência na produção de prostaglandinas ali, tá? Nos 2 casos. Bom, indicações dos anti-inflamatórios não esteroides. Vamos lá. Primeiro,
Dor aguda, moderada ou severa. Então, os anti-inflamatórios têm excelente ação, principalmente nas dores de origem inflamatória, ou seja, aquela dor causada por uma inflamação. Então, quando eu tenho um trauma, quando eu tenho uma inflamação ou quando eu tenho uma infecção, que daí gera uma inflamação. Então, o anti-inflamatório é um medicamento que a gente vai utilizar bastante, porque realmente ele tem um efeito muito bom, tá? Tanto para prevenção da dor, ou seja, naqueles casos pré-operatórios, tá? Ou nos casos pós-operatórios. Agora, o melhor efeito do anti-inflamatório em cirurgia é na analgesia preventiva, tá? Lembra da analgesia preventiva? A preventiva não é tomar o medicamento antes. A preventiva é quando você toma o medicamento imediatamente após a cirurgia, quando ele ainda está anestesiado. Por isso ela é preventiva, tá? Então, quando que a gente vai usar? Ou vai usar quando o paciente já tem dor instalada e a dor for de origem inflamatória. A gente pode usar no pós-operatório cirúrgico de maneira preventiva. Cuidados que eu tenho que ter. Não associar os seletivos com anticoagulantes. Os seletivos da COX-2 eles têm a mesma eficácia, então eu, na verdade, não vejo vantagem, tá? Veja que as precauções são maiores com os seletivos, tá? Sempre contatar o médico em caso de paciente portador de doença cardiovascular é importantíssimo, tá? Beleza. Anti-inflamatório não esteroidal, alguma dúvida? Sem dúvida, professor. Joia. Bom, então vamos falar dos anti-inflamatórios esteroidais, ou esteroides, ou corticoides, ou corticosteroides, tá? Quando que eu vou usar? Primeiro, eu vou usar principalmente na analgesia pré-emptiva, tá? Por que que eu vou usar na analgesia pré-emptiva? Quem lembra? Porque ele demora para começar a fazer efeito? Porque ele demora para fazer efeito, exatamente. Por isso, o medicamento corticoide, ele demora muito para fazer efeito, tá? Pode levar aí 1, 2 horas para fazer efeito. E por que ele demora para fazer efeito? Vocês sabem também. Que ele tem que entrar no receptor nuclear, Porque ele emitir o interage. RNA mensageiro. Exatamente, porque ele interage com receptores nucleares, exatamente. E esse processo é muito mais demorado, né? A gente está falando aí de transcrição gênica no núcleo, por isso. Então, a gente pode indicar para o paciente tomar o corticoide de maneira pré-emptiva de 1 ou até 2 horas antes do procedimento, tá? E qual que é o principal objetivo? É controlar o edema pós-operatório. Se eu tiver uma cirurgia, muito provavelmente a dor relacionada a essa cirurgia, ela está relacionada ao edema. Quanto mais edema, mais dor, desculpa. Quanto mais edema, mais dor. Ou seja, quanto menos edema, menos dor. E como que eu faço para ter menos edema? Primeiro, o edema está relacionado ao trauma causado. Trauma nem sempre é o fato de eu estar ali fazendo força ou o tamanho do corte que eu faço, mas muito mais, por exemplo, ao tempo da cirurgia. Quanto maior o tempo, maior vai ser o trauma. Então, se eu faço uma cirurgia muito rápida e com pouco trauma, vai ter menos edema. Se é uma cirurgia mais demorada, mesmo que seja delicada a cirurgia, a tendência, pelos tecidos estarem abertos e afastados por mais tempo, é que o edema seja maior. Então, a principal vantagem do corticoide é que o corticoide ele é excelente para controlar o edema, tá? Só que não adianta eu dar um corticoide depois da cirurgia para o paciente, que até ele passar na farmácia, comprar, ele vai tomar, o medicamento vai começar a fazer efeito 3, 4 horas depois da cirurgia. Ou seja, vai estar uma atividade celular absurda, ele já vai estar morrendo de dor, você já vai perder muito tempo. Então, por isso,
eu vou utilizar. Ele tem excelente controle do edema se administrado no momento certo, que é de 1 a 2 horas antes da cirurgia, tá? E o corticoide, na odontologia, nas doses que a gente utiliza, eles são muito, muito, muito seguros e não tem efeito colateral, tá? Nas doses que a gente utiliza. O mecanismo de ação dele, só para relembrar, ele inibe a fosfolipase A2, tá? Sem fosfolipase eu não tenho ácido araquidônico, e sem ácido araquidônico a COX-1 e 2 não trabalham. E eu não tenho prostaglandinas, beleza? Quais as principais vantagens? A ausência de efeitos adversos, como eu disse, nas doses que a gente preconiza, tá? O corticoide ele é ruim quando você toma por muito tempo e doses altas. Então, não tenha medo, pelo contrário, você vai estar diminuindo a ingestão de medicamento pelo seu paciente se você usar corticoide, porque você vai dar, às vezes, um comprimido de 4 miligramas 1 hora antes e acabou, e não vai dar mais nenhum medicamento para esse paciente. Tá? Então, você vai estar realmente ajudando o paciente. E com um efeito positivo. E não interfere na hemostasia, ou seja, eu posso dar no pré-operatório tranquilo, que eu não vou ter risco de ter uma hemorragia significativa ou maior por causa do medicamento, tá? E ele também reduz a produção ali de leucotrienos e SRSA, que é a substância de reação anafilática, ou seja, risco de alergia também fica diminuído por causa da presença do corticoide. Então, ele realmente é um medicamento que só tem vantagem se utilizado na dose correta, tá? Então, vamos para os protocolos de anti-inflamatórios. Alguma dúvida nos corticoides? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Alguns medicamentos que a gente pode utilizar na nossa prática. Na clínica da faculdade, a gente usa bastante ibuprofeno, porque o ibuprofeno agora tem na rede municipal, então a gente tem que tomar esse cuidado na hora de prescrever o medicamento, porque ele tem que ter na rede, porque muitos dos nossos pacientes não têm condição nem de comprar o medicamento na farmácia, tá? Então, a gente pode utilizar ele de 400 ou 600 miligramas, sendo que o intervalo entre as doses é a cada 8 horas se for 400 e a cada 12 se for 600. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro, professor? Depende daquela questão que eu falei da cirurgia. Se for uma cirurgia maior, ou seja, uma cirurgia que vai causar mais trauma, eu uso a dose maior, tá? Então, eu vou usar na analgesia preventiva, no controle da dor moderada ou no pós-operatório, tá? Contraindicação, a contraindicação é a mesma de todo anti-inflamatório não esteroidal. Principal, se o paciente tem problemas gastrointestinais, tá? Se ele é hipertenso, doenças cardiovasculares e renais, tá? Principalmente aquelas doenças descompensadas, tá, gente? O paciente ele é hipertenso, mas ele toma medicamento, a pressão dele todo dia 12/8. Tudo bem, ele não tem problema ele tomar o medicamento, tá? Esse é o ibuprofeno, a gente vai usar bastante na clínica de cirurgia. O Profenid, tá? O Profenid é o cetoprofeno. É um medicamento também muito bom para dor moderada e às vezes até para dor severa, dependendo da dose. O Profenid, ele normalmente são 50 miligramas. E tem o Biprofenid, que ele é uma dose maior. Então, ele tem 150 miligramas, com intervalo aí entre as doses de 12 horas, e com ele eu tenho controle da dor aí moderada e severa, eu tenho uma boa analgesia, eu tenho um bom controle da dor, tá? E um bom controle de edema pós-operatório também. Mas se eu puder prescrever o medicamento antes da cirurgia, eu vou dar preferência ainda para o corticoide, tá? Agora, o Biprofenid é um medicamento também muito bom quando o paciente já chega com dor, tá? Ele, para controlar a dor moderada e às vezes até uma dor severa, ele funciona muito bem com alguns pacientes. As contraindicações são as mesmas
de qualquer anti-inflamatório não esteroidal, tá? O Toragesic voltou aqui, ó, porque ele é um anti-inflamatório. Eu apresentei ele para vocês lá nos analgésicos, mas ele é um anti-inflamatório. Então, ele é utilizado aí 10 miligramas a cada 8 horas via sublingual e indicado para controle da dor severa, controle pós-operatório, mas não no pós-operatório imediato por causa do risco de hemorragia, tá? Já expliquei para vocês. E aí, o dexametasona, o Decadron é o mais conhecido, tá? O dexametasona, ele é um medicamento excelente que a gente usa muito na prática de cirurgia. Por quê? Ó, a dose dele, 4 miligramas. Pra você ter uma ideia, tem gente que faz uso de corticoide 30 miligramas diariamente. Então, veja como a dose é baixa, 4 miligramas, tá? O intervalo entre as doses de 24 horas, ou seja, ele vai tomar 1 por dia. Então, olha como eu estou diminuindo a dose de medicamento nesse paciente comparado a um anti-inflamatório não esteroide. E a indicação, analgesia pré-emptiva, controle pós-operatório. Ou seja, antes da cirurgia, pelo menos 1 a 2 horas, tá? Não tem contraindicações na dose que a gente utiliza. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a prescrição? Essa parte é importante, tá? Em que caso que eu vou usar o quê? Aí tá bem resumido, ó. Então, se o paciente já chega com a dor pré-existente, eu vou usar conforme os protocolos. Se for uma dor leve, qual o protocolo? Dipirona e paracetamol. Se for uma dor de moderada a severa, eu posso usar um opioide junto, ou no caso aqui do anti-inflamatório, eu vou usar o quê? Um Toragesic, ou vou usar um cetoprofeno lá, o biprofenide de 150, tá? Então, se é dor pré-existente, eu vou usar um ibuprofeno, se for uma dor mais leve, ou até um Toragesic, um cetorolaco, ou até um biprofenide, se for uma dor severa. No pré-operatório de cirurgias pequenas, tá? Aquilo que eu comentei com vocês. Cirurgia pequena que vai precisar, vai ter um certo trauma, vocês vão entender o que é cirurgia pequena mais na hora de caso clínico e na hora que vocês aprenderem a fazer cirurgia mesmo a partir do semestre que vem, tá? As cirurgias pequenas, ou seja, cirurgias mais tranquilas, mais rápidas, eu posso usar o dexametasona 1 hora antes do procedimento. E só. Eu não preciso medicar ele no pós-operatório. No máximo, eu vou dar depois um analgésico para ele, se houver dor. Agora, já cirurgias maiores, cirurgias grandes, por exemplo, um terceiro molar incluso, muito difícil, eu vou fazer 6 implantes naquele paciente, aí eu posso partir para uma dose maior. Então, eu vou dar o dexametasona, 2 comprimidos, 1 hora antes da cirurgia. Ou pode ser até 2 horas antes da cirurgia, tá? E 1 comprimido a cada 24 horas por mais 2 dias, tá? Então, cirurgias maiores, veja, a dose é bem maior, mas ainda, comparado ao anti-inflamatório não esteroidal, é muito pequena essa dose, tá? Dúvidas aqui? Sem dúvida, professor. Tranquilo? Bora lá. Então, em diabéticos, tá? Eu vou dar preferência para os corticoides. Então, a dose, o protocolo, mesma coisa. Se for cirurgia menor, eu vou dar 1. Se for cirurgia maior, eu vou dar 2 e mais 2, 3 dias, tá? Eu devo evitar os anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? Porque o anti-inflamatório não esteroidal, ele aumenta a ação do hipoglicemiante. O hipoglicemiante, o que é? É o medicamento que o diabético toma para abaixar a glicemia dele. Esse medicamento, o anti-inflamatório não esteroidal, ele potencializa a ação, ou seja, ele abaixa mais ainda a glicemia. O paciente corre risco de ter hipoglicemia, tá? Por causa do medicamento. Podendo levar aí ele a perder sentido e tudo mais. Então, eu devo evitar o anti-inflamatório não esteroidal no paciente diabético, tá bom?
Dúvidas de anti-inflamatórios? Nossa, tô com a garganta seca, meu. Tomo água e... Nenhuma dúvida aí, professor. Tranquilo. Beleza. Bom, vamos partir aqui então para os antimicrobianos, tá? Também popularmente conhecidos como antibióticos. É um tipo de antibiótico, né? Bom, os antimicrobianos, então, a gente utiliza para quê? Para combater bactérias, né? Dentre os diversos tipos de bactérias, tá? E principalmente aqui, por que o antibiótico, o antimicrobiano é um medicamento tão efetivo? Porque ele tem uma ação muito específica para bactérias, na maioria dos casos não agredindo a célula humana. Por quê? Principalmente por causa das diferenças anatômicas entre uma célula humana e uma célula bacteriana, né? Quem lembra qual a maior diferença e a mais que a gente mais destaca da célula bacteriana para a célula humana, principalmente falando da penicilina? Qual? Não... Parede celular? Presença de parede celular, exatamente. Por quê? Porque a penicilina ela vai agir diretamente na parede celular, tá? Então, vocês lembram que a célula bacteriana, ela além da membrana plasmática comum, igual a nossa, bicamada lipídica, ela tem a parede celular, que é aquela camada de peptídeo glicano que protege a célula do quê? Ela mantém a célula íntegra, né? Porque a célula, o metabolismo bacteriano é muito grande e a pressão interna que esse metabolismo gera é muito grande. Se ela não tivesse uma parede reforçada, essa parede se romperia e aí extravasaria o líquido intercelular e intracelular e a célula morre, tá? Então, opa, peraí, que acho que pipocou alguma pergunta aqui, alguma coisa. Parede celular, isso. Não, foi só a resposta aqui. Vamos lá. Bom, então eu tenho algumas classificações dos antibióticos, dos antimicrobianos, e a principal delas é aquela relacionada ao seu espectro de ação. Então, o espectro de ação, ele diz muito sobre o medicamento e na seleção do medicamento ideal para para a resolução daquele meu caso, tá? Primeiro, o espectro, ele é definido baseado na quantidade de espécies ou de cepas, ou como você queira chamar, de organismos, de micro-organismos que aquele medicamento é capaz de atingir. Então, a gente normalmente utiliza como primeira escolha os medicamentos que têm um amplo espectro de ação. Por quê? Porque eu não tenho condições de, imediatamente, quando o paciente chega para mim, de medir ou avaliar, na verdade, não medir, qual é a bactéria que está causando aquela infecção. Então, como eu não tenho condição de detectar isso, eu uso um medicamento de amplo espectro. O medicamento de espectro estreito é aquele medicamento que às vezes ele é específico só para um tipo de bactéria, tá? Isso tudo vocês já sabem, a gente só está revisando. E o mais importante da gente conhecer o antibiótico, o antimicrobiano, é diminuir o seu uso, por causa dessa questão da resistência bacteriana, que é algo extremamente importante e que os principais responsáveis por esse problema são os próprios profissionais de saúde, devido à má administração e prescrição desses medicamentos, tá? Ela ocorre de algumas formas, né? Devido à produção de enzimas, a interferência no acúmulo e entrada do fármaco, alteração de receptor, porque a bactéria, na prática, isso vocês já sabem também, só revisando, mas na prática a bactéria, ela recebe, quanto mais ela recebe aquele medicamento, mais ela aprende
e ela desenvolve mecanismos de se defender dele. É aquele negócio, né? A gente tem medo do que a gente não conhece. Então, quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai perdendo o medo. É exatamente o que acontece ali com as bactérias. Tá? Então, como que faz para eu diminuir a resistência bacteriana? Eu tenho que dar menos antibiótico para o paciente. Então, eu tenho que dar antibiótico só quando ele realmente precisa. E a quantidade certa pelo tempo certo. Tá? E é isso que vocês estão aprendendo, já aprenderam e nós estamos revisando aqui. Vou até pular isso daqui. Então, eu já vou direto aqui para a penicilina. Tá? A penicilina, ela é um medicamento de primeira escolha, que a gente mais utiliza, além das cefalosporinas, tem um mecanismo de ação parecido, tá? Mas as penicilinas, que são os medicamentos de primeira escolha, é aquele presente ali na amoxicilina, que é o que a gente mais utiliza, tá? É um medicamento que tem uma efetividade muito boa, é um medicamento de amplo espectro, tá? E, portanto, por isso ele é muito utilizado. Por quê? Porque a gente não tem como saber que bactéria está causando. Então, eu vou lá e uso um medicamento que vai servir para quase todo tipo de bactéria. Porque eu sei que a minha chance de acertar é maior. Esses tratamentos, enquanto a gente não faz um exame, um antibiograma e tal, o tratamento com antibiótico ele é bastante empírico, ele é tentativa e erro. Claro, é uma tentativa e erro baseada em conhecimento. Eu sei que eu tenho bactéria, eu sei que tem uns tipos específicos que a penicilina tem boa resposta. A penicilina tem excelente resposta para aquelas bactérias presentes nas infecções bucais, tá? Então, realmente funciona, tá? Como que ela funciona? Vocês também já sabem, vamos relembrar. Eu tenho aqui a penicilina, ó, representada pelo seu anel beta-lactâmico. Então, a penicilina, ela entra na célula, atravessa a membrana, através aqui das porinas, tá? Que são esses canais. Aí, a penicilina, ela se liga aqui com quem? Com as proteínas ligantes de penicilina. O que essa proteína faz? Essa proteína é responsável por produzir, sintetizar os peptídeos glicanos, esses vermelhinhos aqui, ó, que formam a parede celular. Então, a penicilina ela vem, inibe essa proteína e aí ela não consegue mais produzir peptídeo glicano. O que acontece? Sem peptídeo glicano, a parede celular fica frágil e aí ocorre o rompimento dela devido àquele aumento da pressão que eu falei para vocês. Então, com o rompimento dessa membrana, eu tenho extravasamento do líquido intracelular e a célula morre, a bactéria morre. Tá? Então, esses peptídeo-glicanos, eles não vão ser produzidos devido à presença ali da penicilina inibindo a sua ação. Beleza? Só para relembrar, mas alguém ainda tem dúvida nesse mecanismo? Não, professor, eu não tenho. Beleza. Bom, então vamos para os protocolos. Se alguém tiver dúvida, é só falar, tá? Primeira coisa, a amoxicilina. Ela é o nosso medicamento dentro do nosso protocolo da Univap de cirurgia. É o antibiótico de primeira escolha. Por quê? Por causa do seu amplo espectro de ação e por causa da sua excelente absorção pelo trato gastrointestinal. Então, a amoxicilina é um medicamento que ele é muito bem absorvido no trato gastrointestinal, não faz muita diferença se o paciente se alimentou ou não, tá? Então, por esses motivos, o medicamento de primeira escolha é a amoxicilina. A gente utiliza normalmente a dose de 500 miligramas com um intervalo de 8 horas, ou seja, 3 cápsulas por dia, o que dá uma dose diária de 1,5 gramas ou 1.500 miligramas, tá? A duração do tratamento, de 3 a 7 dias, tá? Porém, na verdade, hoje, atualmente, a gente utiliza o antibiótico, o antimicrobiano, não mais em protocolos engessados, tá? Antigamente se usava assim 15 dias, independente se tem sintoma, independente de se o paciente ainda apresenta infecção.
falava assim, não, você tem que fazer o ciclo total do medicamento, senão ele não faz mais efeito. Isso não existe mais. Esse era um dos fatores que levava à resistência bacteriana. Por isso que eu falo, mais uma vez, não adianta você fazer lá um protocolinho, imprimir esse slide, botar num plastificado lá ou salvar no computador e todos os pacientes colocar 7 dias. Por quê? Porque não tem necessidade. Então, quais os fatores que eu vou levar em conta? Primeiro, os sintomas, os sinais e sintomas da infecção. Quais são? Inflamação, se eu tiver ainda inflamação, provavelmente eu tenho infecção. Se eu tenho secreção de pus, o paciente às vezes ainda apresenta dor, pode apresentar febre, tá? Então, eu tenho que prestar bastante atenção, porque o medicamento amoxicilina ou medicamento antibiótico, antimicrobiano, ele não tem mais esse negócio de ciclo. É enquanto houver sinais e sintomas, tá? Tá, mas entre 3 e 7 pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Realmente. Então, outro fator importante e relevante é a questão da condição que você vai ter de avaliar esse paciente novamente. Poxa, eu estou num atendimento, eu faço atendimento no postinho uma vez por semana. Eu só consigo ver meus pacientes uma vez por semana e esse paciente está com uma infecção. Eu arrisco falar para ele decidir, falar assim, olha, ô, seu João, toma até parar de sair pus. Não dá. Então, eu tenho que ter bom senso. Poxa, não dá. Eu vou conseguir ver o seu João daqui 2 dias? Não. Eu só consigo ver ele daqui uma semana. Então, muito provavelmente, eu vou ter que dar 7 dias para ele, se for uma infecção aguda, tá? Então, eu tenho que usar de bom senso, mas preferencialmente, sempre que a gente trata infecção, no cenário ideal, eu vou dar o medicamento, vou passar para ele tomar, por exemplo, 3 dias e vou falar para ele voltar no meu consultório. E aí eu vou avaliar novamente e verificar se há necessidade de continuar ou se eu já posso suspender, tá? Além da questão da higienização. Pô, esse paciente ele higieniza muito bem. Esse não higieniza bem. Então, melhorou agora, só que se eu tirar o antibiótico, a higienização que ele está fazendo, pode ser que volte. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração, tá? É indicado para infecções por bactérias gram-positivas, gram-negativas, aeróbios e anaeróbios, tá? Só tem como contraindicação paciente alérgico à amoxicilina, tá? Algumas contraindicações não, alguns efeitos adversos, tontura, dor abdominal e diarreia, tá? Principalmente se a dose for muito alta, porque você daí desequilibra a flora intestinal, você vai matar a bactéria que você não queria matar, que são aquelas bactérias que dão equilíbrio para o nosso trato gastrointestinal. Se você matar elas também, o que vai acontecer? Desarranjo dessa flora, desarranjo intestinal, tá? É comum. Paciente alérgico à penicilina, eu posso usar a azitromicina, tá? Azitromicina 500 mg, 1 por dia. Também o mesmo esquema em questão dos dias de tratamento, tá? Também é um medicamento de amplo espectro. Ele é contraindicado paciente com doença cardíaca, tá? Nesse caso, eu não devo utilizar. Então, o paciente que for alérgico à penicilina, eu posso usar a azitromicina 500 mg, tá? 1 por dia. Paciente que for alérgico à penicilina e tiver problema cardíaco, eu vou usar clindamicina. Vocês lembram, né? Se já tiverem aula, tudo. Acho que não tem aqui, ou deve ter mais para frente, talvez. Bom, outro mecanismo de ação interessante, outro medicamento que a gente pode utilizar na nossa prática é o metronidazol, tá? Ele está presente principalmente em infecções de origem periodontal. Então, se eu tenho certeza que a origem daquela infecção é no periodonto, eu posso associar a amoxicilina ao metronidazol. Mas eu vou usar sempre associado, porque o metronidazol ele é muito específico. E eu sei que na boca eu tenho muitas bactérias. Mesmo que aquela infecção maior ela seja de origem do metronidazol, eu tenho que usar um de amplo espectro junto, porque eu tenho outras bactérias ali, tá? Então, normalmente eu associo a amoxicilina mais o metronidazol, tá bom? E como que ele age no organismo? Por que tem esse desenho de uma fita de DNA aí?
Porque ele age justamente no DNA da bactéria e não na parede celular. Lembra que a penicilina agia na parede celular? O metronidazol ele age lá no núcleo, no DNA da célula. Ele gera radicais livres. Então, a bactéria, a hora que entra o metronidazol, ela gera radical livre para tentar combater o metronidazol. Aí ele vai combater o metronidazol, mas ele degrada o DNA da célula também e ela acaba morrendo, tá? Ocorre, então, que o seu efeito ele é mais positivo, ele é mais específico para bactérias anaeróbias, tá? Principalmente no periodonto. Qual é o protocolo utilizado? 400 miligramas, 12 em 12 horas. A duração do tratamento é o mesmo esquema, tá? Como eu disse, as infecções, ele é indicado para infecções para anaeróbios gram-negativos, principalmente. Efeito adverso, tá? Dor abdominal, gosto metálico. Esse gosto metálico, ele é bem característico, fica um gosto estranho mesmo na boca, os pacientes relatam, tá? Dúvidas aqui no metronidazol? Tudo tranquilo? Beleza. Tudo tranquilo. Sem dúvidas. Tá com dúvida ou não? Desculpa, tá? Não. Tranquilo. Bom, vamos lá, clorexidina. Clorexidina, como que ela age no organismo, né? Vamos relembrar aqui. A clorexidina, ela é considerado um antibiótico, tá? É legal a gente saber porque se usa bastante no organismo. A clorexidina, ela tem um efeito muito legal, muito bom, reduz bastante a presença de bactérias, porém o efeito dela é muito temporário, tá? Muito curta a duração. Como que ela age, tá? Primeiro, a molécula da clorexidina, ela é positiva, tá vendo? Você pegar aqui, ó, opa. Você pegar aqui, ó, a bactéria aqui, ó, negativa, a membrana dela, e a clorexidina verdinha é positivo. Então, por que ela tem um efeito muito bom? Porque os opostos se atraem. Como ela é muito positiva, ela, com essa carga positiva, ela é facilmente atraída pela bactéria que tem uma carga, um potencial elétrico mais negativo, tá? Isso faz com que a amoxicilina se ligue muito facilmente à parede celular. Quando ela se liga, o que acontece? Ela interrompe as conexões. Então, a membrana estava bem certinha, encaixadinha. Aí entra uma clorexidina no meio, fica um buraco. E por esse buraco, começa a extravasar, aqui ó, líquido. O citoplasma dela. Extravasou o citoplasma da célula, essa ruptura, morte celular. Tá? Então, a célula morre por extravasamento do seu citoplasma. Então, tem um efeito muito, muito bom, tá? A clorexidina ela tem um amplo espectro, mas uma alta afinidade com o mutans, os Streptococcus mutans, que todo mundo sabe, né? Vocês já aprenderam isso, que o Streptococcus mutans ele está presente ali na boca de uma quantidade muito grande e está associado ali principalmente à cárie. Tá? Agora, o seu efeito ele é temporário, ou seja, ele mata a bactéria, ele reduz aí por volta de 40% a quantidade de bactérias presentes, tá? Só que por um período curto, aí de aproximadamente 8 horas. Ou seja, ele mata de cada 10 bactérias, ele mata 4, só que depois de 8 horas eu já tenho 10 bactérias de novo, tá? Então, isso eu estou falando de clorexidina 0,2%. Ou seja, ela para que serve? Serve, então, para eu, principalmente, diminuir a quantidade de bactérias ali no pré-operatório, por exemplo, ou quando o paciente tem uma infecção aguda, que ele tem muita bactéria presente, está drenando pus, para ele fazer bochecho para poder diminuir aquilo e
combater, atacar aquelas bactérias de uma forma um pouco mais rápida. Tá? Deu para entender bem? Deu sim, professor. Joia. Beleza, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Bom, então vamos lá para os protocolos, tá? Infecção aguda, ou seja, eu tenho infecção presente acontecendo naquele momento. Eu não quero prevenir infecção, a infecção está acontecendo, tá? Eu vou usar, então, a amoxicilina 500 miligramas e eu vou trabalhar com uma dose de ataque. Por quê? Porque a dose de ataque vai fazer com que o efeito seja mais rápido. Porque eu tenho infecção, eu quero controlar, inibir, paralisar aquela infecção. Então, eu posso usar uma dose de ataque de 1 a 2 gramas ou de 2 a 4 cápsulas, tá? E depois, uma dose de manutenção. 500 miligramas a cada 8 horas. Então, o paciente chegou no meu consultório, ele está com uma infecção aguda, está drenando pus ali pelo sulco gengival ou por uma fístula, tá? E eu vou dar uma dose de ataque para esse paciente e uma dose de manutenção, enquanto houver os sintomas, tá? Aí o paciente está com pericoronarite, grandes abscessos, ou seja, eu tenho certeza que o problema dele é de origem periodontal. Então, além da amoxicilina, eu vou associar o metronidazol, porque eu tenho certeza que tem bactéria anaeróbia presente ali. Então, eu vou dar uma dose de ataque, se for infecção aguda, 1 grama de amoxicilina e 800 miligramas de metronidazol, ou seja, 2 cápsulas de cada medicamento, e a dose de manutenção, que é aquela normal. Também mesmo esquema, enquanto houver sintoma, tá? E o que é sintoma? Sintoma é secreção, edema, dor, às vezes febre. Pode ser uma febre, um aumento de temperatura local apenas ali, não febre sistêmica, tá? Se o paciente for alérgico à penicilina, ele vai usar a azitromicina, como eu coloquei para vocês anteriormente, 500 miligramas, 1 por dia, tá? Agora, prevenção da endocardite bacteriana, paciente que tem predisposição. Quem são pacientes que precisam de prevenção de endocardite? Está ali embaixo, ó. Paciente com histórico de doença cardíaca congênita, pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos no coração ou tem algum tipo de prótese cardíaca, válvulas ou marca-passo. Ou seja, são pacientes onde o risco de uma infecção cair e parar na região do coração, no músculo cardíaco, são maiores. Então, nesses pacientes com esse risco maior, riscos são maiores, ficou feio, né? Desculpa. Onde esse risco é maior, eu tenho que prevenir, eu tenho que fazer uma profilaxia nesses pacientes para prevenir possíveis infecções, tá? Então, eu uso amoxicilina, 2 gramas, 60 minutos antes do procedimento, tá? Para pacientes alérgicos, aí eu não vou usar azitromicina. Lembra que eu falei para vocês anteriormente? A azitromicina ela é contraindicada para pacientes cardíacos. Nesse caso, eu vou usar, então, a clindamicina, 600 miligramas, 1 hora antes do procedimento, tá? A duração depois do tratamento, aí não tem mais nada a ver com a relação da endocardite. Aí é mais relacionada à questão do tratamento em si. Eu vou dar enquanto houverem sintomas. Beleza? Paciente diabético, eu tenho que fazer profilaxia? Tenho. Se for o paciente diabético descompensado, tá? É o paciente que ele é... O que é o paciente descompensado? É aquele que ou não toma medicamento, ou mesmo tomando medicamento, ele não consegue controlar abaixo de 100 a glicemia dele. Tá? Então, tem paciente que ele não toma medicamento e eu preciso fazer a cirurgia porque ele está com dor ou porque ele está com uma infecção aguda. Eu não posso falar para ele, procura um médico para controlar o diabetes e até lá ele pode ter uma infecção grave, uma endocardite, por exemplo, e ter um problema muito pior, fora a dor. Então, eu tenho que fazer a profilaxia antibiótica, tá?
Quando o paciente é compensado, ou seja, ele é diabético, mas toma o medicamento e a diabetes dele, a glicemia dele fica ali 60, 80. Então, esse pode ser tratado de forma comum, não precisa da profilaxia, tá? A profilaxia a gente vai fazer principalmente no paciente descompensado. Como que eu vou saber se ele está descompensado? Eu tenho que primeiro conversar com o paciente. O paciente diabético, ele sabe a glicemia dele, até o horário, tudo, ele mede 1, 2 vezes por dia, tá? Então, eu vou conversar com o paciente através da anamnese. E por último, vou comentar com vocês aqui a relação dos pacientes que fazem uso de bisfosfonatos, tá? São pacientes que têm uma importância muito grande na cirurgia. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais quando a gente chegar na cirurgia, o semestre que vem, mas já comentar com vocês. O que são os bisfosfonatos, tá? São medicamentos antirreabsortivos, ou seja, eles diminuem a reabsorção óssea. Por que eles diminuem a reabsorção óssea? Porque eles são utilizados, portanto, em casos de osteoporose, tá? Pacientes que têm um problema de descalcificação ou, por exemplo, em pacientes que têm algum tipo de câncer, tá? Onde a gente quer manter aquele osso mais calcificado. Então, o que o bifosfonato faz? Os bisfosfonatos, eles fazem o seguinte, eles inibem a ação, a função do osteoclasto. Então, lembra do osteoclasto? Olha o osteoclasto aqui. O que o osteoclasto faz? Ele absorve o osso, ele reabsorve o osso para dar espaço para a formação de um novo osso. O que acontece? O bifosfonato amarelinho, ele entra em contato com o osteoclasto e mata o osteoclasto, leva o osteoclasto à apoptose. Aí o que acontece? O osteoblasto, ele continua formando osso, só que sem o osteoclasto remover aquele osso anteriormente. Então, eu não tenho mais remodelação óssea, eu tenho a deposição de mais osso. O que faz com que aquele osso ele fique mais calcificado, mais duro, mais firme, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um câncer ósseo, os médicos entram com esses medicamentos, por quê? Porque daí o osso vai ficar mais duro, vai ficar mais difícil do aquele câncer se espalhar, porque o osso vai ficar mais cortical, mais calcificado, tá? O que acontece? Esse osso continua sempre se mineralizando. Tá? E qual que é o problema do bisfosfonatos? Ele tem uma meia-vida de 10 anos, ou seja, ele fica 10... Eu tomei um comprimidinho, ele fica 10 anos no meu organismo. Ou seja, ele fica agindo muito tempo. Então, ele é dose-tempo dependente. Então, se o paciente faz uso, por exemplo, da osteoporose, ele usa para o resto da vida. Então, quanto mais tempo ele toma e maior a dose, mais bifosfonato eu tenho no meu organismo. E a via de administração influencia muito também, tá? Por quê? Porque se ele toma ele via intramuscular ou via endovenosa, eu tenho uma dose muito alta. E por que ele é um problema? Porque esse osso muito calcificado, qual que é o problema disso? De eu ter um osso muito... Mas não é bom, professor, um osso muito duro? Não, não é bom. Por que não é bom? Primeiro, porque quando eu vou fazer uma cirurgia nesse paciente, ele não vai ter uma boa remodelação óssea, ou seja, ele não vai ter uma boa cicatrização desse osso. E se ele não tiver uma boa cicatrização desse osso, eu corro o risco de ter a necrose do osso. Então você vai lá, faz uma exodontia, uma extração do paciente, e aí aquilo não cicatriza. E muito pelo contrário, necrosa, infecciona. Por quê? Por causa do medicamento. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque infelizmente atualmente se usa demais o bifosfonato, até na reposição hormonal de pacientes na menopausa, principalmente das mulheres na menopausa. Os médicos têm hoje em dia o costume de prescrever só para prevenir uma possível osteoporose no futuro, o que eu discordo bastante. Mas tem muito estudo e tal, então é uma coisa relativamente polêmica.
né? Pô, você vai usar para prevenir, mas e se a pessoa nunca vier a ter? Ela corre um risco grande, tá? Então, no mínimo, os médicos deveriam indicar o paciente a buscar um atendimento odontológico antes de começar a tomar o medicamento. Por quê? Para ver se ele não tem um possível problema ali que já apareça, tá? Eu tenho aí uma série de bisfosfonatos, os mais comuns, tá? Os mais utilizados aqui atualmente é o risendronato e o alendronato, tá? Vejam, de via oral, tá? O risendronato é o mais moderno, o alendronato é o mais antigo, ele é menos potente, tá vendo, ó? Tá? Então, alguns fatores importantes aí. Tá, e agora? O paciente chegou no meu consultório e ele toma bifosfonato e precisa tirar um dente, ou dois. E agora? Quem poderá me defender? O que eu faço? Tá? Eu vou investigar. Então, eu vou investigar primeiro a história médica desse paciente. Ou seja, por que ele toma esse medicamento? Ele toma o medicamento porque ele teve um câncer ósseo e eles estão tentando controlar esse câncer ósseo. Quais informações que eu posso extrair daí? Pô, se ele teve um câncer e ele toma esse medicamento por causa do câncer, quer dizer que a dose, vocês acham que a dose é mais alta ou a dose é mais baixa? A dose é mais alta. Ele toma uma dose muito alta desse medicamento para combater aquele câncer ósseo que é muito agressivo. Quanto tempo faz que ele tem esse câncer? Ele tem esse câncer faz 5 anos, ou seja, faz 5 anos que ele toma uma dose cavalar do medicamento. Agora, eu posso ter uma paciente que toma esse medicamento via oral, porque ela faz reposição hormonal e o médico dela, o ginecologista, o endócrino, falou para tomar. Mas nunca teve osteoporose na vida. Ou seja, a dose que ela toma provavelmente é uma dose já bem menor. Quanto tempo faz que ela toma? Toma faz 3 meses, começou agora. Então, aquele medicamento acumulado no organismo dela tem uma quantidade muito menor também. Tá? Então, aí eu já começo a medir meu risco. Por quê? Se o paciente tiver que tirar o dente, você vai ter que tirar o dente. Não tem jeito. Tá? Então, você tem que medir o seu risco. Pô, se o paciente tem um risco alto, eu tenho que avisar o paciente, falar assim, olha, tem que extrair o seu dente, só que corre um risco de você ter um problema aqui de necrose, tá? Agora, quando o paciente tem um risco muito alto, talvez eu tenha que mudar totalmente o meu protocolo, fazer a cirurgia talvez num ambiente hospitalar, dependendo do tamanho da cirurgia, fazer profilaxias medicamentosas, porque o principal risco aqui é a infecção. Então, eu tenho que tomar medidas, quanto maior o risco, medidas mais complexas de controle de infecção, tá? Eu vou ter que chamar o paciente para ir todo dia no meu consultório para eu lavar com clorexidina, eu vou dar antibiótico mais forte. Então, eu tenho que saber. Uma outra forma é fazer um exame onde eu vou avaliar os níveis do CTX plasmático. Tá? O que é isso? Esse CTX ele é um marcador de atividade metabólica. Então, quer dizer o quê? Quanto maior esse número no exame, ele é exposto ali por picogramas por mililitro. Então, aqui, ó, quanto maior de 150, o risco é mais baixo. Por quê? Quanto mais marcadores, quer dizer que eu tenho mais atividade. Se eu tenho metabolismo, tá tudo bem. É menor o risco dessa ARONG. É uma sigla em inglês para necrose, osteonecrose medicamentosa, alguma coisa assim. Tá? Agora eu não lembro exatamente a sigla correta, mas é osteonecrose. Tá? Então, menor o risco de osteonecrose, quanto maior a concentração. Quanto menor a concentração, o risco é mais alto, tá? E mais uma vez, por que eu tenho que avaliar esse risco? Porque eu vou ter que fazer a extração de qualquer jeito? Não tem outra opção? Não. Então, eu tenho que saber qual é o risco de necrose, para eu saber avaliar esse paciente, tratar esse paciente, e se for o caso de ter a necrose, o que eu vou fazer, tá?
Então, qual que é a conduta ideal que eu tenho que ter dali para frente, tá? Então, se eu tive exposição óssea, primeiro, eu não posso ter exposição óssea, tá? Então, a minha sutura tem que ficar muito boa, o meu osso tem que ficar completamente coberto e protegido, tá? Mas, 2 dias depois, eu tive exposição óssea. O que eu vou fazer? Aí depende do caso, ó. Se ele não tem infecção, eu só vou acompanhar. Antisséptico oral, ó lá, cuidado de higiene, tá? Eu só vou mexer se tiver sequestro ósseo. Não sei se vocês sabem o que é sequestro ósseo. Sequestro ósseo é quando fica um pedacinho de osso solto na gengiva, assim, no tecido mole. Ele fica soltinho, daí você tem que tirar. Agora, se não tiver osso solto, só tiver osso exposto e não tiver infecção, eu só vou pedir para o paciente manter bem limpo, eu vou chamar esse paciente no consultório e eu mesmo vou higienizar junto com ele, de alguma forma. Se tiver dor ou evidência clínica de infecção, eu vou usar, além do antisséptico oral, eu vou entrar com antibiótico terapia, daquelas mesmas doses que a gente já aprendeu, tá? E eu só vou mexer se realmente tiver osso solto, senão eu não ponho a mão. Por quê? Cada vez que eu mexer, maior é o risco de aumentar aquele problema, tá? Então eu vou tratar a infecção, esperar aquele osso se remodelar. Agora, se eu tenho a dor, infecção, necrose, fístula, pode ter fratura óssea, pode ter fístula extraoral já, aí tem que fazer o medicamento, você tem que encaminhar para o buco, por quê? Porque vai ter que fazer antibiótico terapia via endovenosa, provavelmente, vai ter que fazer ressecção cirúrgica, você tem que tirar cirurgicamente aquela parte que está necrosada e torcer para não necrosar de novo, tá? Então, normalmente deixa no ambiente hospitalar, com uma proteção antibiótica muito mais importante, muito maior. Bom, as referências aí que eu utilizei, tá? O Hang Day e o livro do Eduardo Dias de Andrade. Essa aula é de... Normalmente, as referências para vocês eu não ponho, porque isso tem no plano de ensino desde o primeiro dia, né? Mas é porque essa aula eu dou em pós-graduação, tá? E eu deixo os meus contatos normalmente. Bom, deixa eu interromper o compartilhamento aqui da tela por enquanto. Ok. E aí, pessoal? Estão vivos aí? Quase. Daquele jeito, né? Tá todo mundo aí? Sim. Daquele jeito. Joia. Cansativo? Um pouco. Como é que é? Mais cansativo a aula remota ou mais cansativo presencial? Acho que remoto. Acho que remoto também. Presencial passa mais rápido, parece. É mesmo? Não sei, eu tô em casa, tô confortável. Eu acho que por ser em casa a gente fica com aquela, ai meu Deus, quero dar uma sentada, uma deitada, daqui a pouco você tá acostumando. Tá assistindo aula de pijama. Então, você fica confortável demais, né? Daí você acaba ficando, tipo, você tá sentado, na cama principalmente. De repente você tá com o braço assim, no colchão. De repente você tá com as costas inteiras, tá deitado. Aí dá aquela pescada, né? Aí é ruim, aí é ruim. Isso. Quem de vocês, assim, que, tipo, acorda e, tipo, troca de roupa, tipo, como se fosse sair? Alguém? Eu tomo banho, eu gosto. Não, eu acordo. Senão eu durmo. Eu tenho que fazer isso, senão eu não consigo. Eu ainda sinto que eu tô de folga, sabe? Eu não ficar de roupa e... Não pentear o cabelo, não escovar o dente. mas de pijama. Não é pra acordar também. A Rafaela fica de pijama, mas o Guilherme tá acordado. Eu tô de pijama também, pô. Só troquei o pijama. Ah, tá. Você toma um banho e troca de pijama. Pijama do dia. Pô. Não é nem pijama, pô. Roupa confortável ficando em casa. Isso aí. Legal. Bom, pessoal, deixa eu
eu devia já ter encerrado a gravação.